momento de saúde, porque quando Deus tem chamado na nossa vida, não quer, desde quando a gente, desde o ventre da nossa mãe, Verdade. já não vem na moleza não, já vem já levando chicotada já. Aleluia. Ainda na infância, não me lembro, mas minha mãe sempre me conta que eu tive uma doença que geralmente ela bate, ainda hoje atinge muito as crianças, que é o sarampo. Desse eu tenho muito que falar não, mas já foi um livramento muito grande que Deus fez na minha vida. E outra parte dessas viroses que sempre vêm, elas sempre batem de frente comigo. Certa vez eu até questionei a Deus: meu Deus, porque sempre que aparece esse tipo de coisa eu tenho que vir para mim. Mas em seguida Deus me respondeu: porque você é quem pode, você Aleluia. pode. Glória Se a Deus. vem para você, porque eu sou contigo. Aleluia. Ela vem, mas cai. Aleluia. Chegou um certo tempo da minha idade que desde criança eu era muito viciado em jogar futebol. E quando eu me juntei com minha esposa Sônia, ela sempre falava: deixa esse jogo de bola pra lá. E como eu não tinha sabedoria, eu sempre falava assim: quando eu morrer, Eu deixo. ou quando eu ficar de cadeira de roda, eu deixo. Profetizei. Não tinha sabedoria, mas todo mundo sabe que a boca tem poder. Eu pesava 140 quilos. Para jogar bola Muito peso. é um peso, né? E a galera, o irmão aí sabe, a gente também já chegou a jogar junto. Não era dos piores não. Não tinha velocidade, mas sabia fazer um pouquinho de diferença. E quando chegou o tempo, eu estava frequentando outra igreja. Acredito eu hoje, com um pouco da sabedoria que eu tenho, foi a permissão que Deus deu, porque aquele lugar não era lugar para mim. Aleluia. Eu fui para fazer um cadastro no presídio para ir evangelizar lá dentro, não sabia nem manusear a Bíblia. Isso foi numa segunda-feira. Quando foi no domingo, não tinha mais condição nem de levantar da cama. Para ir para a igreja nesse dia, foi minha esposa que vestiu a roupa. E foi levando, foi chegando. O pessoal falava sempre: se você não tem mais condição de nada. O jogo de bola eu tive que parar a pulso, porque não tinha mais condição, não tinha perna, não tinha força. Eu cheguei a passar alguns dias sem andar, só cama mesmo. Nem consegui sair do quarto para a sala, eu não conseguia, não tinha. Porque a hernia de disco, quando ela me atingiu, ela atingiu extrusa, os ossos da coluna apertaram e a cartilagem esborrou e ficou atingindo o nervo ciático, que é o nervo que corre o corpo da gente todo. A minha mãe mora uns 300 metros da minha casa. Quando eu fui melhorando aos poucos, que eu não me rendi, para eu chegar na casa da minha mãe, eu andava 30 metros, os dedos a minha perna já ia adormecendo e já não sentia mais o pé, nem o pé eu estava sentindo. E foi confiando em Deus e sempre orando, pedindo a Deus que Ele me tirasse daquele leito. Foi quando eu fui dando alguns passos, Deus me levantou, fui caminhando. Para chegar na casa da minha mãe, eu parava 3, 4 vezes. Muitas das vezes cheguei na casa dela chorando. Era muita dor. E sempre tinha gente: trabalho para você, já era. E quando os amigos das peladas diziam assim: vai jogar uma bolinha hoje não? Chega doía. Porque quando a gente tem um hobby assim, é muito doloroso se desfazer. Aí ultimamente, depois dessas palavras aí, eu fui sempre coloquei na mente:
que não tinha mais nada ao meu alcance devido a esse problema que apareceu. Foi quando minha esposa veio falando comigo. Isso aí já é coisa da tua cabeça. E foi ela profetizando de um lado e eu profetizando do outro. Cheguei aí para Recife e minha mãe também começou a profetizar, dizendo: a gente vai, mas quando chegar lá você já vai estar curado. Ô, glória! E quando a gente chegou, logo da viagem, uma viagem um pouco distante, eu já fui com medo, já pensando: com essa viagem que eu vou fazer, vai ser 2, 3 dias sem andar, porque é um pouco desconfortável, é distante para quem tem um problema assim. E chegando lá, teve 3 médicos. O primeiro médico, ele pegou minha ressonância e quando ele olhou, ele não acreditou. Ele olhou para mim aí, balançou a cabeça e chamou outro médico. Aí o outro médico também, a reação dele foi a mesma. Ele disse: você tá com essa hérnia desse tamanho e tá tranquilo desse jeito? Aleluia. E eu disse a ele: eu não tô sentindo nada. Ô, glória! Você é da onde? Eu sou de Arco Verde. O médico falou pra mim: então vou dispensar você dessa cirurgia. Ô, glória! Disse amém. Aí nisso já fiquei animado. Eu digo: meu joguinho de bola, Vai voltar. eu vou voltar. Mas não mais. Já não era mais o meu querer, porque não foi de qualquer jeito. Porque quando Deus permitiu que eu caísse, era para fazer somente a vontade dele. Aleluia! Não era mais para fazer a minha. Glória a Deus! Hoje, às vezes, ainda eu evito até ir lá pro campo, para não ficar com aquela saudade, porque é doloroso. A gente se desfazer de muitas coisas é muito doloroso. Em seguida, já agora por último, essa pandemia, eu estava em casa, sozinho, e fui dormir não estava sentindo nada, estava tudo bem. Quando foi na madrugada, eu senti um incômodo aqui na cervical. Achei que era normal, era da coluna. Bem no foco do coronavírus, morrendo gente de todo lado. E a gente sempre acompanhando, porque todo mundo acompanhou nas televisão, a mídia estava demais, e o que eles diziam era o seguinte: obeso, hipertenso, se pegar, dificilmente escapa. Mesmo assim. Aí eu fui dormir e senti aquele incômodo, passei 3 dias com aquele incômodo, não podia baixar o pescoço, e achando que era normal. Quando foi na quarta-feira, minha esposa veio para a igreja, e quando chegou em casa, eu já estava deitado na nossa cama. O quarto era forrado de gesso, o ventilador desligado e eu coberto. O maior calor. Foi quando minha esposa disse: o que é que você tem? A gente estava meio diferente. O que é que você tem? Você não tem nada. Eu posso estar assinando, eu estou assinando, não tem nada. Só que eu já estava com bastante febre. E segui tendo febre quarta, quinta, sexta.
Quando foi no sábado, minha esposa ia fazer uma viagem para Caruaru. Essas viagens que o pessoal faz aí para comprar roupa. E eu tava bem doente porque assim, quando qualquer problema de saúde me atinge, eu já não me alimento. E aí já ia do domingo para o sábado já sem se alimentar. Para que minha esposa não deixasse de viajar, para não se frustrar, eu me fiz de durão. Aí, inclusive, quando ela foi sair para viajar, se eu posso vir, vá, bora, tô bem. Mas no domingo, ela já estava em casa. Eu passei o dia todinho deitado, com bastante febre. E minha mãe foi: como é que você tá? Tô bem. Quando minha esposa chegou, aí eu passei mal. Começou a dar ânsia de vômito. E já comecei a ficar cansado um pouquinho. Foi quando meu pulmão já começou a vir ser atingido. E ela só faltou me colocar no braço para ir para o hospital. Eu não vou não, para o hospital não. Eu vou para o hospital pegar coronavírus, nada. E nisso, fiquei em casa. Quando foi na segunda, tive outra crise. O cansaço já aumentou. Eu cheguei, me deu uma agonia em casa, que eu cheguei a fazer necessidade na roupa. E nisso começaram o pessoal se incomodar e me levaram para o hospital. Aí quando eu contei os sintomas, já me jogaram logo para outra área, para a área do Covid. E nisso, Deus é tão bom que eu fiquei na área do Covid. Minha família sempre estava lá, minha esposa, minha mãe, meu irmão também foi nesse dia. E graças a Jesus, eles não pegaram. Tive outra agonia lá, dessa eu pensei que não levantava mais. Mas quando Deus está no barco, Aleluia. A gente sempre tem uma esperança. Glória a Deus. E quando eu fiz o exame, aí o médico chegou e falou assim: ele vai ficar. Aí começou o desespero bater, pessoal. Aí eu sabia, minha esposa começou logo a chorar. Aí minha mãe foram embora. Não gosto muito de falar muito porque Aleluia. a emoção. Glória a Deus. De conta. Deus é fiel. Aí foram embora e eu liguei para meu pai. Eu sabia que minha mãe ia chegar um pouco abalada em casa. Eu liguei para ele e disse: eu tô bem. Porque aparentemente eu estava bem, mas já fazia quase 10 dias que não me alimentava. Eu cheguei no hospital com a oxigenação do meu sangue estava em 62. Ela tem que estar em 100 direto. O médico falou que se eu demorasse mais aquela noite, era impossível retornar o quadro. Aí fui pro oxigênio, acalmei o pessoal em casa e continuei até de manhã, quando chegaram de volta minha mãe e minha esposa para trazer roupa para mim. E uma grande esperança, eu creio assim: quando é para padecer, Deus prepara. E
Elas trouxeram a roupa, voltaram. E a partir daí os médicos já me deixaram sem medicamento nenhum. Quando foi 2 horas da tarde, aí eu liguei para casa. Eu disse, eu vou embora. Não vou ficar aqui não, porque eu não estou tomando remédio aqui. Não estou no oxigênio. E nisso, para os irmãos verem como a língua do ser humano é ferina. E minha esposa, minha mãe e meu irmão saíram do hospital. Eu estava apenas com oxigênio. Quando foi na terça de manhã, a rua que a gente morava estava cheia de comentários que eu estava entubado. Nossa, meu Deus. Chegaram e disseram até que tinha foto de que eu estava entubado. Isso aí, graças a Deus, minha família estava ciente do problema, da situação que eu me encontrava. E foi como não mexeu muito com a minha família, mas ainda causou uma pequena revolta. Porque é como eu sempre digo aqui, se você não pode ajudar o irmão, não vai criticar, não vai piorar a situação dos irmãos não. E nesse mesmo dia, na terça-feira, chegou uma médica, que aquela médica é uma benção, né? Foi o único momento que eu fiquei com medo. Tinha eu e tinha mais 3 pessoas lá. Foi no momento que ela olhou pra gente e falou assim: vocês não imaginam como está o pulmão de vocês. Eu falei, misericórdia, eu estou morto. Aí eu olhei para ela e disse, o meu também. Ela disse de tudo. Aí é aquele momento que você se turba. E quando você sai assim para frente da emergência do hospital, aí você vê aquele monte de coisa, aquelas funerárias. Ali é os urubus, né? E ali eu vou te falar. Ali, eu disse, meu Deus. Mas dentro de mim, Jesus falava comigo. Aleluia. Que ali estava tudo bem. Glória a Deus. Quando eu falei, eu vou embora. Aí meu pai disse, mandou minha mãe pro hospital. Disse, vá e não deixa ele vir embora não. Aí em seguida eu liguei pra minha esposa. Ela chegou lá, que aí é pontual, aí é no pé, viu? Aí eu olhei pra minha mãe. Ela é gente da área de Covid, tava uma esculhambação nessa época. Parece que eles estavam deixando a toa, porque não tinha ninguém. Parece que eles deixavam pro povo entrar, que era para o povo se acabar. Aí elas entraram. A médica já não tinha mais, a médica eu não sei pra onde ela tinha ido. Aí eu olhei pra minha mãe e eu disse, se preocupe não, que eu não vou morrer não é minha hora ainda não. Glória a Deus. Aleluia. Foi aí onde minha esposa sempre dizia, meu sonho é casar. Oh, glória. E eu dizia a ela, eu vou estar sujando papel, casar nada. E nesse momento Deus tocou no meu coração, quando eu falei para minha mãe que não era o momento de eu partir, que estava bem. Eu virei para minha esposa e disse, quando eu sair daqui, nós vamos se casar. Aleluia. Aí ela disse, tá dizendo porque tá aqui dentro. Eu disse, eu digo e provo. Aleluia. Aí, partindo daí, foi onde eu tive um outro momento um pouco desesperador. Foi no momento que você nem tá tão mal e a ambulância sai naquele barulho que não tem necessidade. Na maioria das vezes é obrigatório. Aí
me jogaram lá pra dentro da UPA. Misericórdia. Quando foi outro dia já tava um pouco, tava tão bem não. Foi quando chegou, ele liberava 10 minutos de banho de sol. Mas eu preferia naquela época que a gente tirasse direto lá pra dentro, porque era o momento mais difícil que tinha, era aqueles. Chegou minha mãe e minha esposa, no primeiro dia meu irmão e a minha cunhada. Aí visitaram e foram embora. Aí vai todo mundo embora e você entrar ali com aquela mágoa dentro do peito, como que é uma despedida sem fim. E até aí tudo bem, porque nesse dia eu ainda estava um pouco abalado, tirei dormindo sem parar. Quando foi na quinta-feira, aí veio um momento duro. Chegou minha mãe, minha esposa e meus 3 filhos. E chegou o meu menino e ficou perto de mim, botou a mão assim. Aí em seguida minha esposa saiu um pouquinho com eles e eles voltaram e veio uma médica e reclamou com razão. Tira essas crianças daqui, porque aqui é tudo área de Covid, é só Covid aqui. Meus irmãos, vou falar uma coisa. Não tem coisa pior do que você sentir vontade de abraçar uma pessoa e não poder. Verdade. Ali meus filhos, minha esposa, minha mãe. Pense, eu carrego comigo que esse aí foi o pior momento desse coronavírus para mim. Era você não poder chegar perto dos seus parentes. Muito doloroso. Mas ciente sempre que ali não era o fim não. Ali era o começo para um recomeço. Aleluia. Porque ali foi onde ainda há muitos hoje que não enxergam isso. Ainda há muitos de nariz empinado. É verdade. Aleluia. Mas você passar por uma situação na qual eu enfrentei, muitos enfrentaram, e não mudar, eu vou dizer uma coisa, tem que ser de coração muito duro, porque ali era toda a realidade. Depois eu tive dizendo, quando eu fui para o hospital, ali poderia ter sido o último momento que minha família poderia ter me visto. Porque quantas pessoas morreram sem direito aos parentes se despedir? Quando eu saí, na semana seguinte, tinha uma moça que eu tinha estudado com ela. Foi internada ela e o irmão dela. E só o irmão dela voltou. Quando ela voltou, foi só no carro da funerária, só passando só na rua. E ainda há tantos, com tanto orgulho, tantos querendo pisar os outros. Mesmo assim. Mas, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Deus tem um propósito na nossa vida, não é assim não. Às vezes é preciso a gente descer para depois subir. Foi aí onde Deus já tinha me quebrantado um pouco. Foi aí onde terminou de acabar com o orgulho errado que eu tinha de querer ser mais que os outros. Mas Jesus estando no barco, você não tem não.
Glória a Deus. Tem mal, como diz o louvor, esse mal não é para a morte. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Eu já passei tudo aí, agora eu vou Glória a Deus. Aleluia. pro versículo 8, que diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Aleluia. O que eu quero deixar para a igreja hoje é que a humildade é a que leva a gente à vitória. Aleluia. A fé, a perseverança, a persistência. E quando houver algum mal, que não é porque a gente somos evangélicos que deixa de acontecer na nossa vida, não. Mas sempre que tiver, entrega a Deus, porque se Deus fizer, Ele é Deus. Aleluia. E se Ele não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Aleluia, Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Eu Deus. agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Hoje é Deus. só até aqui. Que Jesus abençoe a igreja. Amém, Jesus. De paz, sabedoria, saúde e boas finanças. Aleluia, Que é Jesus. preciso. Glória a Deus. Amém. Amém. Pastor Gustavo.